pessoal, hoje o vídeo é sobre algo um bocadinho diferente. Eu por norma costumo ouvir audiobooks. Este ano de 2018 tenho tentado ouvir audiobooks só de livros que tenho fisicamente, especialmente quando são calhamaços, ajuda. Em particular, às vezes, por exemplo, é mais fácil ouvir um livro da época vitoriana, portanto um livro do final do século XIX, se calhar, do que o ler, especialmente às vezes pelo ritmo que estas histórias têm um ritmo mais lento, e então eu gosto bastante. Às vezes também é bom ouvir thrillers ou livros de crime, ou por exemplo O Senhor dos Anéis, que é algo que eu gosto muito em audiobook, não só no formato físico, mas gosto mais da versão audiobook, pelo menos de uma delas. O narrador é absolutamente fenomenal, ao ponto daquelas partes que são cantigas ou poesia, as coisas são declamadas, as coisas são semi-cantadas. Obviamente que essas coisas também só é possível ser assim porque havia registros áudio do Tolkien dizer como é que era esse tipo, qual era o ritmo, qual era a métrica de algumas dessas coisas. Mas não é sobre isso que é o vídeo de hoje. Portanto, o salto para os podcasts devia ter sido, se calhar, uma coisa natural. Mas eu acho que eu durante muito tempo resisti aos podcasts, por nenhuma razão especial, é só porque eu achava que estar a ouvir algo de 30 a 40 minutos, ou menos, porque existem podcasts de 15 minutos, sobre um tema, pessoas a divagar sobre um tema, parecia-me ser algo que não me interessava. Isto, obviamente, até começar a procurar por podcasts que tivessem temas que me interessassem. Aí existe de tudo e mais alguma coisa. Os podcasts que eu estou a ouvir neste momento, há uns que estão mais avançados do que outros, porque eu comecei a ouvi-los desde o início. Alguns deles tinham mais de 100 episódios. E eu ainda não estou completamente nos últimos episódios, mas alguns que já ouvi bastante. São quase todos de true crime, ou seja, crime verdadeiro, sobre, portanto, investigações reais, ou sobre folclore. E não é quando eu digo folclore, é mitos, lendas, coisas que as pessoas acreditavam há muito tempo, coisas estranhas que aconteceram e que há registros e que as pessoas acham que foi uma criatura ou foi algo inexplicável. E pronto, eu gosto desse tipo de temas e tem sido esse tipo de podcasts que me têm chamado a atenção. Talvez porque há alguns tempos atrás, há 2 anos, entre 2 anos e 1 ano, eu cheguei a acompanhar vários canais do YouTube que tinham excelentes narradores. Aquelas pessoas tinham uma maneira de falar muito boa, tinham uma voz boa e tinham bons textos. Alguns deles eram escritos por eles, portanto havia a parte da pesquisa e era tudo feito por eles. Havia outros que tinham equipas que faziam essa parte do texto. E eles contavam não só histórias de true crime, faziam narração de algumas coisas tipo contos de horror, contos do género um amigo contou-me isto, coisas desse género. Existe no YouTube um nicho muito grande desse tipo de conteúdo, mas com as mudanças que o YouTube passou há algum tempo, ou que teve há pouco tempo, fez com que alguns desses canais deixassem de produzir ou procurassem outros sítios para fazer esse tipo de conteúdo, porque deixou de ser, muitas vezes deixou de ser monetizável. E algumas destas pessoas que eu seguia viviam disto. Portanto, assim, um caso complicado. Bom, o que é que isto tem a ver com os podcasts? Não, estas pessoas não foram para podcasts, mas elas tinham uma maneira de contar estes casos ou estas histórias reais muito particular, e
na minha procura por podcasts, eu tentei procurar podcasts que me dessem uma sensação semelhante, em que eu sentisse que me estavam a contar uma história, mesmo que fosse com factos reais, histórias reais, com... Obviamente que este folclore podem não ser completamente reais, há partes que são um bocado mais fantasiosas e têm a ver com as crenças das pessoas. Mas eu queria ter sempre a sensação como que tivessem a contar uma história. Normalmente os episódios dos podcasts que eu sigo não são muito grandes. Uma parte deles não chegam a 1 hora. O mínimo 15 minutos. Obviamente que há uns que têm mais publicidade que os outros, mas eles têm que viver de alguma maneira. E pronto, eu vou falar então um pouco sobre... Vou dizer os nomes dos podcasts e que tipo de conteúdo é que são. Portanto, um dos que eu já ouvi mais episódios foi o Unsolved Murders, True Crime Stories. Eu sigo uma parte destes podcasts através do iTunes. Pronto, mas eles estão disponíveis por outros meios. Este é um podcast contado a 2 vozes. A maior parte destes que eu sigo é contado a 2 vozes. Normalmente uma voz masculina e uma voz feminina. Até porque alguns deles são feitos pelas mesmas pessoas, portanto. Ou são da mesma companhia. Não sei se é da mesma companhia, se são... Enfim, não interessa. Este fala de casos que não têm resolução, portanto, se vocês se gostam de histórias com um final... obviamente que estas histórias, a maior parte delas não têm um final muito feliz, a não ser que o criminoso seja preso e julgado, mas estes do Unsolved Murders, obviamente como o nome diz, são crimes que não foram resolvidos. É interessante, alguns deles têm às vezes reenactment, ou seja, têm partes que são lidas com interpretação, como se fosse alguém, imaginem, alguém que tivesse em tribunal a fazer a sua declaração, ou um criminoso que está a falar com alguém, a ameaçá-lo e a dizer a sua ameaça com um tom adequado àquilo que está a ler. Por exemplo, houve um dos episódios que era sobre o... como é que se chama? Foi um assassino em série, que eu agora não me estou a lembrar do nome, nos Estados Unidos, o Zodiac Killer, em que eles tinham alguém a ler as cartas do Zodiac Killer de uma maneira interpretativa, que é interessante. Eu gosto mais deste tipo de podcasts que fazem este tipo de coisas do que aqueles que são só das pessoas como se estivessem numa mesa de café a conversar. Pode ser interessante, mas até agora não me tem parecido apelativo. Depois, dentro do mesmo género, sigo um outro que se chama Serial Killers. Como podem ver, o tema é muito semelhante. É isso, é sobre assassinos em série e vai vendo casos modernos até casos que haja registro no século passado, há 2 séculos atrás, há 3 séculos atrás. Desde que haja registro e que haja coisas, eles vão discutir. Depois, um que eu comecei a ouvir recentemente, portanto, este ainda não tenho muita opinião sobre ele, porque ainda só vou no primeiro episódio, mas que, como é com as mesmas pessoas de um outro que eu sigo, que agora também não sei qual é que é um que se chama Cults, e é basicamente que analisa ou fala sobre cultos, sobre, por exemplo, o primeiro que eu estou a ouvir é sobre o Charles Manson e o grupo de pessoas, o culto que ele criou à volta dele, e pronto, ver como é que normalmente os líderes destes cultos são pessoas manipuladoras, como é que eles chegaram onde chegaram, o porquê de terem feito isto ou aquilo. Normalmente vão também procurar
coisas sobre o passado destas pessoas, por exemplo, a infância do Charles Manson, o que é que o levou a ser a pessoa que ele foi, coisas desse género. Depois, na área de folclore, aquilo que eu tenho ouvido mais é o lore do qualquer coisa Mankey. Ele é também autor de alguns livros e o lore, por acaso, depois do podcast, ou através do podcast, depois foi criada uma série. Eu ia dizer que era uma série televisiva, mas ela não está a ser transmitida na televisão, está a ser transmitida pela Amazon, e que é inspirada em folclore. Algumas coisas, uma parte delas são episódios reais, por exemplo, houve um dos que eu me lembro que explicava sobre o que poderia estar por trás da história dos irmãos Grimm, do músico de... não me lembro agora o nome da cidade, mas pronto, não interessa. É uma cidade alemã, portanto, basicamente é aquela história do flautista que consegue encantar os ratos e livrar uma cidade dos ratos. E neste caso ele até explicou o que poderia ser o surgimento dessa história, porque havia guerra e as pessoas às vezes tinham que dar, entre aspas, os seus filhos para terem garantias para poder sobreviver. E por isso mesmo a história quase que podia ter sido criada para justificar a presença de alguém forasteiro destas pequenas cidades a levar as crianças. E eu achei isso extremamente interessante. Eles têm vários episódios sobre tudo e mais alguma coisa. Recentemente ouvi um sobre Elizabeth Bathory, ou Bathory, eu não sei como é que se diz, que foi uma pessoa que existiu durante a Idade Média, salvo erro. Se vocês já devem ter ouvido falar sobre a condensão sanguinária, que era uma condensa, já não me recordo de que país, mas um país de leste, que matava jovens para se banhar no seu sangue para ter a eterna juventude. Portanto, há episódios mais macabros do que outros, mas este, por acaso, do lore até nem é dos mais macabros. Eu penso que dos Unsolved Murders e tanto os Serial Killers são às vezes mais macabros. Aliás, o Serial Killers e o Unsolved Murders fizeram não mais do que um episódio, acho que foram 3 episódios que fizeram um crossover entre os dois podcasts, em que falaram sobre o Jack the Ripper, e muito bom. Foram 3 episódios muito bons. Algumas coisas eu já conhecia, outras coisas não. Porque lá está, são temas que eu gosto e às vezes ouço outras coisas, ouço ou leio. O último que eu vou falar hoje, e que é o último que eu estou neste momento a ouvir, é um que eu ainda não ouvi muita coisa, mas o episódio, eu não ouvi os primeiros episódios, porque o tema não me interessava. Eu também não ouvi os segundos porque o tema também não me interessava. O segundo acho que era sobre o Aladdin, e o podcast se chama Myths and Legends, mas o terceiro é sobre os vikings. É sobre os vikings, mas é sobre os Volksons. Os Volksons é uma lenda que tem um poema épico e que inspirou muito o Senhor dos Anéis. E, aliás, não foi o Senhor dos Anéis, inspirou o Tolkien para escrever o Senhor dos Anéis, e há muita coisa que vocês, se conhecerem a fundo o Senhor dos Anéis e conhecerem a fundo os Volksons, acabam por perceber que está tudo nos Volksons e outras coisas, porque o Tolkien inspirou-se em muita coisa destes épicos. E é interessante ouvir estes podcasts. E pronto, tem sido a minha companhia de trabalho, tem sido a minha companhia também agora, mais recentemente, no ginásio. Assim evito estar a ouvir conversas alheias que não me interessam nada. Sempre é mais interessante ouvir isto. E tem sido estes. Conhecem mais alguns podcasts com estes temas?
conhecem outros podcasts ou o que é que ouvem de podcasts, contem-me nos comentários. Estes são todos em inglês. A linguagem não é difícil. Talvez a velocidade que eles falem em alguns deles ou o sotaque de alguns deles não seja talvez o mais fácil, mas isso obviamente que depende do inglês de cada um. Mas eu acho que são muito interessantes. Já experimentei outros com temas semelhantes, mas até o momento não houve mais nada que me chamasse a atenção. Também já tentei ouvir alguns podcasts da área mais criativa ou da parte de design, mas são coisas que eu ouço um episódio e depois nunca mais ouço. E por isso mesmo acabei por desistir de estar subscrita a eles. Mas contem-me, de qualquer maneira, o que é que. Se ouvem podcasts, se não ouvem podcasts, se ouvem podcasts portugueses, digam-me quais são os que ouvem, ou se ouvem mesmo inglês, ou americanos, ou whatever. Digam-me nos comentários e até um próximo vídeo.